Foi talvez um dos primeiros versículos que eu decorei, que eu aprendi nesses 22 anos de fé. Um dos primeiros versículos que eu decorei foi Efésios 3:20. Acho que o primeiro versículo que eu decorei foi: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem obras. E Deus falou no meu coração nesse versículo, e eu aprendi que a fé que é viva, ela faz algo por alguém, senão ela é uma fé morta. E depois Efésios, que para fazer essa fé ser viva, você tem que conhecer o Deus, o tamanho dele, a potência dele, o poder dele. Em Efésios 3:20 diz assim: quem encontrou, confirme com amém. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja para todos sempre, em geração em geração. Amém. Amém. E eu aprendi esse texto porque também aprendi a adorar esses versículos, porque tem um louvor que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Mais uma vez a igreja aprende: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Uma salva de palmas ao Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Para nós conhecermos, irmãos, uma fé que move, uma fé que se comove, uma fé que age, uma fé que opera, nós temos que conhecer o Deus a quem nós servimos. E como é difícil, irmãos, conhecer a Deus. Como é difícil você entender as coisas de Deus, porque os planos de Deus são além dos nossos planos, porque Deus diz que os meus pensamentos não são os teus, nem os teus os meus.
O nosso Deus, Ele é muito grande, Ele é poderoso. Por isso, dentro desse estudo e dentro de tudo que nós aprendemos na igreja, nós aprendemos a ter também muitos questionamentos. Por que acontece isso? Por que faz aquilo? Por que Deus faz dessa maneira? E o nosso coração começa a ser cheio de questionamentos, não por dúvida em Deus, não por falta de fé, mas o nosso coração, irmãos, começa a pensar, a imaginar tanta coisa, porque nós somos pequenos, estamos querendo entender um Deus que é grande. Nós somos limitados e nós queremos entender um Deus que é ilimitado. Somos pessoas de um poder pequeno, estamos querendo entender um Deus de todo poder, de todo conhecimento. Temos apenas um conhecimento em parte, e queremos aprender a respeito de um Deus que tem todo o conhecimento em suas mãos. Por isso o nosso coração é cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Além das incertezas e as dúvidas do dia a dia, se vai ter inverno ou não, como vai ficar a inflação, se a crise vai ser resolvida, como vai ser o governo atual, os futuros prefeitos de todas as cidades do Brasil, como é que o Brasil vai suportar uma crise tão grande? Além de todos os nossos questionamentos do dia a dia, onde vai parar a hipocrisia, onde vai parar o pecado, aonde vai parar, onde vai parar a sociedade que anda de mal a pior todos os dias? Nós ainda temos questionamento a respeito das coisas de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os pensamentos de Deus são grandes. Os pensamentos de Deus, irmãos, estão além dos nossos pensamentos. E aí, o que fazer? Como pensar? Quando nós estudamos algumas cadeiras sobre psicologia, e para nós estudarmos alguém que está com problemas em algumas áreas, nós temos que pensar igual àquela pessoa. Para entender a mente de um psicopata, você tem que entrar e pensar, nunca pensar pela sua mente. Não tem como, porque você nunca iria fazer o que ele ia fazer. Um pedófilo, se você for pensar com a sua mente, você vai ficar horrorizado, você vai ficar doido, você não vai entender a mente dele, você não vai compreender por que ele faz aquilo. Mas quando você entra e tenta dentro entender e compreender a mente dele, você começa a entender os seus atos, as suas atitudes, mesmo não concordando, mas você aprende os seus passos, e você consegue decifrar algumas coisas dele. Mas como entender Deus? Como compreender a mente de Deus, os pensamentos de Deus, se são maiores que nós? E dentro desse nosso questionamento a respeito da palavra, ou da existência, ou da presença de Deus em nossa vida, vem ao nosso coração a pergunta: por que Deus faz além do que nós pedimos? Eu pensando e pregando nesses dias, eu preguei ontem em uma igreja aqui em Itapipoca, e eu pregando ali, eu lembrei do que eu passei, uma enfermidade há pouco tempo, e eu lembro da minha oração naquele momento. A minha oração, quando eu senti que demoraria pouco tempo para que a minha vida acabasse, eu fiz uma oração e disse: Senhor, só tenho a te agradecer, porque tudo que eu te pedi, tu fez mais do que eu te pedi. Por que Deus muitas vezes nos dá mais do que nós pedimos? Por quê? Por que Deus nos dá mais do que nós pedimos? Primeira coisa que eu aprendo: por que Deus nos dá mais? Porque nós não sabemos pedir as coisas a Deus. Nós pedimos errado. Muitas vezes nós pedimos o que nós não precisamos.
Muitas vezes nós pedimos menos do que nós necessitamos. Muitas vezes nós pedimos, irmãos, coisas que nós não precisamos para o nosso dia a dia, talvez nem queremos, mas apenas pelo fato, porque alguém tem, você vai pedir. E Deus disse: não, eu vou dar mais do que tu pediu. Eu vou fazer uma obra na tua vida mais do que tu merece. Eu vou fazer algo na tua vida, vou te dar muito mais do que você me pediu, porque eu sou Deus. E por que Ele dá isso? Porque Ele faz em nossa vida essas coisas. Porque Deus sabe as nossas necessidades. E muitas vezes chegamos na presença de Deus apenas para resolver uma coisa parcial. E Deus: ei, eu tenho para resolver o teu problema total. Uma mulher se aproxima do profeta e diz: profeta, o meu marido morreu. Ele era profeta, ele era servo de Deus, e era teu servo também. Eu estou devendo umas contas, eu estou devendo alguns credores, porque quando ele morreu, ficou algumas contas normal, e eu não pude trabalhar, eu não tenho como trabalhar, e as contas aumentaram, e nós aumentamos, porque tínhamos que comer, nós tínhamos que nos vestir, nós tínhamos que fazer toda coisa do cotidiano. E agora o credor chegou na minha casa pedindo que eu pagasse a conta, e se eu não pagasse a conta, ele levaria meus 2 filhos como escravo. Aquela mulher estava pedindo a Deus, sabe o quê? Apenas para resolver o problema da conta dela. Aquela mulher se aproximou de um homem de Deus para ouvir a voz de Deus, para pedir a Deus, para interceder a ela através de Deus, dizendo: Senhor, resolve o problema financeiro da minha serva para pagar as contas. Ela não soube pedir, irmãos, porque a mente dela só entendia que ela queria pagar as contas. E Deus fez, sabe o que? Disse assim: ei, manda a tua serva, manda essa serva entrar no quarto, trazer os filhos, pegar todas as vasilhas que tem em casa, pedir vasilhas do vizinho, tudo que ela puder arranjar, traga para dentro de casa, porque ela tem um pouquinho de azeite, e eu vou multiplicar o azeite na vida dela. Ela entra, todas as vasilhas da casa dela foi cheia. Depois todas as vasilhas que ela pediu emprestada foi cheia. E quando ela pediu mais uma vasilha, o filho dela disse: ei, não tem mais, está cheia todas as vasilhas que conseguimos. O azeite parou. Ela foi na presença do homem de Deus, que representava Deus, e disse: Senhor, todas as vasilhas estão cheias, o que eu faço agora? Vende uma parte, paga as tuas contas, o restante vai dar para tu viver toda a tua vida. Ela queria apenas resolver um problema parcial. Ela pediu a Deus apenas que Deus desse a ela condições de ela pagar suas contas. Deus deu condições de pagar as contas e derramou uma unção de prosperidade sobre aquela casa, porque Deus dá muito mais do que pedimos, para a glória do nome do Senhor. O versículo que nós lemos aqui: aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós temos que aprender a buscar Deus em oração e pedir coisas grandes, porque Deus tem coisas grandes para derramar sobre a sua igreja, sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui com um problema, talvez você entrou nessa igreja hoje passando por alguma luta, talvez não seja financeira, talvez seja familiar, talvez que seja um problema no teu casamento, talvez seja com o teu filho, talvez você esteja passando por problemas emocionais, de abandono, de desprezo. Talvez você se sinta sozinho, talvez você chegou aqui com trauma, talvez você chegou com vários tipos de problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus a quem nós falamos nessa noite, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você vai pedir nessa noite, do que você precisa hoje. Deus quer entrar com abundância na tua vida, em nome de Jesus. Deus quer entrar com abundância na tua vida. Segunda pergunta que eu quero trazer à nossa memória aqui: por que Deus faz além do que pedimos? Por que
que Deus faz além do que pedimos? Primeira coisa, irmão, nós temos que entender a mente. A mente trabalha em dois tipos de processo: a memória e a imaginação. Toda mente ela trabalha com esse dois tipos de processo: a memória, que está ligada à questão do passado, que nós trazemos as lembranças. Tudo está ligado à memória. Tudo que está no passado está ligado à memória. E a imaginação, aquilo que nós podemos projetar para o futuro. Imaginar o que nós vamos ter, planejar o que nós vamos possuir, o que nós vamos fazer. Tudo está ligado à imaginação futura. Algo que não aconteceu, mas você começa a visualizar. E quando ele diz que Deus, Ele faz, é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, Ele diz também, e pensamos. O que Deus está dizendo nessa noite é que mais, ainda que você pense em alguma coisa, Deus quer fazer muito mais na tua vida para a glória do nome do Senhor. Tem um versículo bíblico em Mateus 21, 22, que diz que tudo que pedimos em nome de Jesus, crendo, receberemos. Mas tem uma tradução que diz o seguinte: tudo que pedimos em nome de Jesus, ainda que não exista, Ele traz a existência para te dar. Ele está falando de algo além do que tu pediu, além dos teus pensamentos, além dos teus sonhos. O que Deus quer te dar nessa noite é além do que tu pediu, além do que tu sonhou, porque Deus é poderoso para realizar não apenas os teus sonhos, mas além dos teus sonhos, para a glória do nome do Senhor. Tem coisas na minha vida que eu não sonhei nem pedi, e Deus já me deu. E tem coisas que eu estou pedindo que eu sei que Ele vai me dar além dos meus sonhos, em nome de Jesus. Deus está falando para você nessa noite que Ele tem coisas para te dar além dos teus sonhos, porque Deus quer dar a você. Talvez você fique na posição: não, o que eu tenho está bom, tudo que eu possuo está bom, a minha família está bem, a minha casa está bem, está tudo direitinho, está bom demais. Se o Senhor deixar do jeito que está bom demais. Glória a Deus por isso. Mas Deus, Ele tem poder para te dar muito mais. Deus tem poder para resolver todos os teus problemas. Deus, Ele está aqui nessa noite para dizer: meu filho, você serve um Deus grande. Comece a aprender a pedir coisas grandes. Você serve um Deus grande. Comece a aprender a buscar coisas grandes, a sonhar coisas grandes, porque Ele quer fazer além dos teus sonhos, para a glória do nome do Senhor. Por que Deus faz além dos nossos sonhos? Terceira coisa que eu aprendo, e pergunta que queremos trazer aqui a solução nessa noite: por que Deus nos dá além do que merecemos? É incrível, irmãos. Deus nos dá mais do que nós merecemos. Deus nos dá mais do que merecemos. Por que Ele nos dá mais do que merecemos? Porque Deus tem sempre o melhor para nos dar. Deus sempre tem o melhor para nos dar. Pela sua misericórdia, irmãos, Deus olha para nós. Porque a palavra misericórdia significa aquilo que tu mereces, Deus não te dá. Como é isso, pastor? Pela misericórdia nós não somos consumidos, porque nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Nós teríamos que ser destruídos, e pela misericórdia de Deus, Ele renova a cada manhã mais um dia de vida para nós, em nome de Jesus. Então a misericórdia de Deus é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. E pela sua graça, graça é aquilo que tu merece, não merece, e Deus te dá. Parece o inverso. Tu não merece, mas eu te dou. Tu não merece os dons espirituais, Ele te dá. Tu
Tu não merece ser perdoado, mas pela graça de Deus Ele nos perdoa. Tu não merece ter uma vida eterna, mas pela graça de Deus Ele nos concede. Tu não merece ter o Espírito Santo, mas Ele te dá. Pela graça de Deus nós recebemos as bênçãos de Deus. Deus, irmãos, abençoa a sua igreja, mesmo ela sem merecer. Sem merecer, Deus nos deu o Filho dele na cruz do Calvário, para morrer na cruz do Calvário, para que você pudesse ter salvação em Cristo Jesus. A esperança da salvação na cruz do Calvário. Quem merecia, irmão? Ninguém. Mas Ele morreu. Ele nos deu o seu Filho, pela redenção da humanidade, pelo perdão da humanidade. Ele nos deu o seu Filho. Porque Deus nos dá o que nós não merecemos? Porque o seu amor é constante em nossa vida. Às vezes, meu irmão, você é carente do amor do Pai, porque o Pai lhe abandonou, porque o Pai lhe rejeitou, porque o seu Pai talvez nunca olhou para você, nem lhe registrou, e você sente a vontade de ser abraçado pelo seu Pai. Você sente a carência de ser amado pelo seu Pai, e Ele não lhe amou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Pai do céu, Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho por amor a cada um de nós. Você não precisa ter a carência de um pai, se você tem um Pai celestial. Às vezes num casamento que foi frustrado e você ficou carente do amor de um filho, onde muitas mães clamam, choram pelo amor de um filho, pelo abraço, pelo reconhecimento, que o filho pelo menos olhe uma vez e diga assim: oh mãe, obrigado por tudo que tu fez, toda lágrima, todo suor que tu derramou para que eu terminasse os meus estudos, para que tu colocasse o pão na nossa mesa. Mãe, muito obrigado, Pai. Tem muitas pessoas que querem ver esse abraço, esse reconhecimento, porque é carente desse amor. Mas eu quero dizer para você: não existe maior amor do que o amor de Deus. Não existe. Não existe um amor maior do que o amor de Deus. Entenda, Ele te amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna para a glória de Deus. Ele te amou. Como entender um amor tão grande? Como compreender, irmãos, um amor tão sincero? Como entender um amor tão perfeito? Não dá para entender, não dá. Como entender o amor de Deus? Uma diaconisa aqui, um diácono. Glória a Deus. Como entender, irmãos? Um Deus que nos dá além que nós merecemos, além do nosso merecimento. Nós não merecemos e Deus nos dá. No mundo cheio de conflito, Ele nos dá a paz. No mundo egoísta, Ele nos compartilha das bênçãos de Deus para com a gente. No mundo cheio de inveja, Ele derrama a sua graça sobre nós. No mundo onde ninguém dá nada a ninguém, Ele dá os dons espirituais para a sua igreja. No mundo cheio de ódio, cheio de rancor, de mágoa, Ele derrama sobre nós o seu perdão. Ele abraça com o seu amor. Vivemos num mundo que não compartilhamos nada, Ele compartilha o seu reino com todo aquele que crê no seu nome. No mundo onde nós não temos amigos, nem companheiro, Ele diz assim: ei, vocês não vão ficar sozinhos,
eu vou derramar sobre vós o meu Espírito, e Ele será o Consolador, e Ele vai estar todos os dias na tua vida. Para onde você andar, Ele vai estar contigo. Tu nunca mais se sentirás sozinho, porque eu vou te dar o meu Espírito. No mundo que não tem mais jeito, no mundo que a gente vê que não tem mais condições, que vai ser destruído, Ele diz: ei, eu trago um mundo espiritual para você. Eu trago uma nova vida. Eu trago uma vida diferente para você. Eu trago um mundo novo. No mundo onde você não tem habitação, onde você luta para possuir uma casa, onde você sacrifica tudo para possuir um lar, eles não te preocupam, porque eu vou subir, eu vou fazer morada na casa do meu Pai, e todos vocês vão ter uma casa lá. Todos vocês vão possuir uma casa própria lá. No mundo onde ninguém ajuda, Ele está sempre com a mão estendida para nos ajudar. No mundo, irmãos, que ninguém faz nada por ninguém, Ele fez tudo por nós. Como compreender um Deus que dá muito mais do que merecemos? O que fazer para compreender esse Deus, entender esse Deus? Pastor, eu vou estudar dia e noite, glória a Deus, mas você vai continuar sem entender as coisas de Deus. Eu vou passar o dia todo em oração, louvado seja o nome do Senhor, mas você vai continuar sem compreender as coisas de Deus. E o que fazer para entender e compreender esse Deus? Em quarto lugar, você tem que aceitar o seu filho como Senhor e Salvador da tua vida. Só aí nós passamos a compreender o amor de Deus. Só aí você passa a compreender porque é que Deus é bom. Só aí você passa a sentir o Espírito Santo que vai te ajudar. Só aí você passa a compreender que Deus, irmãos, é presente em nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, nós provamos do resgate de Deus em nossa vida. Nós provamos, irmãos, do plano de Deus em nossa vida. Nós compreendemos o que Deus quer, por que que Ele fez, por que Ele nos amou, por que que Ele nos chamou, porque é o que Ele quer fazer em nossa vida. E você começa a entender o plano de Deus, e Deus começa a elaborar e executar o plano dEle. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele começa a revelar todo o seu plano para nós, em nome de Jesus. É uma entrega que temos que fazer. Por quê? Porque nós temos que nos entregar a Cristo? Porque Ele é o único caminho, não tem outro caminho. Você pode pensar que a religião, e muitas vezes as pessoas brigam sobre religião. A religião só tem um papel. Se ela for uma religião perfeita, ela só tem um papel: ligar o homem a Cristo, que Ele é o caminho. Se a sua religião não liga você a Cristo, ela não é religião, ela é falsa. Mas eu sou evangélico. Se na sua religião evangélica não liga você a Cristo, ela não é a religião de Cristo. Ah, pastor, Cristo não tem religião. Tem, ele nasceu, ele era judeu. Cristo já nasceu com religião, ele era judeu. Obedeceu tudo na religião dele, cumpriu tudo que a religião dele mandou. Ele foi apresentado, ele foi batizado, ele se apresentou com 12 anos aos doutores. Ah, pastor, mas ele foi apresentado, foi a mãe dele, era novinho, tudo bem. Mas aos doutores ele foi sozinho, com 12 anos. Todo judeu, irmão, com 12 anos ele se apresenta para ser arguído. Ele foi. Os pais deles esqueceram, já ia embora, ele voltou e foi lá para os doutores lá, ó, vamos lá, eu tenho 12 anos, eu vim aqui para ser arguído. A Bíblia diz qual é a religião perfeita: é aquela que visita as viúvas, os órfãos,
Que a Bíblia está dizendo, irmãos, que a religião é aquele que liga a Deus, porque quem é ligado a Deus tem amor. Pessoa religiosa que não faz nada por ninguém, que não age nada, não faz nada, está longe de estar de Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e você se torna uma nova criatura, tudo se fez novo. Nós temos que ser ligados a Cristo, porque Cristo é o caminho. É Ele que nos conduz a viver uma vida de paz. Ele que nos leva a ter uma vida verdadeira. É Ele que nos faz a provar das coisas celestiais. Por quê? Porque Ele é o caminho. Só nele tem a verdade. E só nele tem a vida. E só Ele nos conduz até o Pai Celestial. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Hoje você pode ter muito questionamento a respeito de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua presença. Mas você não pode ter uma dúvida aqui. Qual é o caminho que muda a tua vida? Qual é o caminho que pode mudar a tua história? Qual é o caminho que pode te levantar do pó? Qual é o caminho que pode te levantar da lama? Qual é o caminho que vai fazer a diferença na tua vida? Qual é o caminho que pode perdoar os teus pecados? Qual é o caminho que pode te levantar do chão? Qual é o caminho que pode colocar um novo cântico em tua boca? Qual é o caminho que pode sarar as tuas dores? Qual é o caminho que pode curar a tua alma? Qual é o caminho que pode entrar e arrancar os teus traumas? Qual é o caminho que pode mudar a tua vida? Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. O homem fica doido, irmãos. O homem fica louco. Porque o homem nasceu para adorar. Porque a adoração não foi feita por homens. Não foi o homem que inventou o louvor, não foi o homem que inventou a música, não foi o homem que inventou nada disso. Quem inventou foi Deus. Antes que o mundo existisse, antes que o homem fosse feito, já tinha louvor e adoração no céu. E o homem foi feito para adorar. Mas o homem não foi feito para receber adoração. E a religião muitas vezes faz o homem ser adorado. Deus está te chamando hoje para você adorar a Deus, para você entrar no caminho do Senhor, para você provar das coisas de Deus, para você sentir o poder de Deus, para você provar da glória de Deus, para Deus mudar a tua vida e colocar um cântico de adoração ao Deus Altíssimo em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é o caminho. E foi Deus que entregou esse caminho para que todo aquele que crê ande nesse caminho, receba uma vida, e uma vida em abundância, em uma vida eterna. O que Deus está falando para você nessa noite é porque Ele tem a vida eterna para te dar. Nós vamos passar, a nossa vida é um tempo curto, pequeno. O que nós precisamos é andar no caminho do Senhor, é ter uma vida eterna no Senhor, é viver plenamente, totalmente, adorando e exaltando o nome do Senhor. Deus está te chamando nessa noite, te trouxe até aqui nessa noite, te conduziu. Pastor, alguém me convidou, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Porque muitas vezes você foi convidado e não veio, mas hoje você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Sabe por quê? Porque você precisa ser amado como você nunca foi amado. Você precisa ser perdoado como nunca você foi perdoado. O perdão de Deus significa esquecimento. Ele esquece o teu passado, porque é o perdão perfeito. O homem não é perfeito, irmãs. Se eu fizer algo com a irmã Nessi, com o pastor Agostinho, o pastor Luiz, o presbítero Samuel, o pastor Marciano,
Eles podem ficar chateados, ele pode me perdoar, mas ele não esquece. Ele lembra do que eu fiz. Ele pode até não lembrar mais com mágoa, nem com rancor, nem com ódio, mas ele se lembra. Mas Deus não. O perdão de Deus é perfeito. Ele apaga todo o teu passado. Tudo que tu fez, ele apaga. Pastor, mas eu fiz tanta coisa de errada. Não importa. O importante é o poder de Deus, é o perdão de Deus na tua vida. Ele está te chamando para você provar do perdão. E quando ele te perdoar, irmão, você vai ficar leve. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e gera peso, cansaço. Você não suporta mais porque você anda cansado. E Jesus diz: vinde a mim quem está cansado, porque eu tenho um poder de perdoar e de aliviar para a glória de Deus. Aí você fica leve. E quando você fica leve na presença de Deus, porque foi perdoado, Ele coloca dentro de ti a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E você começa a sentir paz. E de repente: mas pastor, eu estou com paz, mas meu coração ainda tem algumas coisas. O Espírito Santo entra dentro do teu coração. Ele limpa, tira toda a bagagem do inimigo, bota para fora e faz morada no teu coração. Tira todos os traumas, angústia, frustrações, todas as percas, tudo aquilo que te traz à memória coisas ruins. E Ele coloca o Espírito Santo, que vai te conduzir agora. Ele enche de amor, de bondade. Os frutos do Espírito entram no teu coração, que é muito mais importante do que os dons espirituais. Pastor, porque vai ter pessoas que têm dons espirituais e não vai para a glória. Vai ter pessoas que profetizaram e não vão estar no céu. Vai ter pessoas que curaram e fizeram milagres extraordinários aqui na terra, mas não vai morar no céu. Mas quem tem os frutos, que é o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Eita, meu irmão, esse tem o Espírito Santo de Deus perene no seu coração. E você foi perdoado, foi lavado, foi colocado a paz, foi colocado o Espírito Santo como selo da promessa da salvação. E agora Jesus diz: vem, bendito do meu Pai, porque eu tenho grandes coisas a fazer na tua vida. Porque a vida tua passada foi apagada, agora eu vou escrever uma nova história, vou escrever uma nova vida, e tudo se fez novo na tua vida a partir de agora. O Senhor está te chamando para você ter um encontro com Cristo nessa noite. Você ainda vai ter muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas. Mas Deus vai tirar todas as tuas dúvidas e vai resolvendo cada uma de acordo com a vontade dele. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero fazer um convite especial para você nessa noite. Tem pessoas aqui, irmão, que estão com o coração cheio de coisas, preocupações, anseios, dúvidas, que não sabe o que vai acontecer na sua vida. Tem pessoas aqui que o inimigo roubou a paz, não consegue mais ter paz. É como se tivesse a síndrome do pânico. Tem que estar olhando para um lado para o outro, preocupado com tudo, e a sua vida está cansada, sobrecarregada, e não aguenta mais. Tem pessoas aqui que sentiram abandono, rejeição, foi abandonado pelo pai, pela mãe, pelos filhos, foi abandonado por tudo, e precisa nessa noite ter um encontro com Cristo. Ele vai dizer: ei, meu filho, eu vou estar contigo todos os dias, vou te abraçar, eu vou te levantar. Eu quero chamar você nessa noite, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que entendeu que Jesus é o caminho, e você tem que andar nesse caminho. Eu convido você a entrar nesse corredor e vir aqui à frente em nome de Jesus. Você que já aceitou Jesus um dia e se afastou por algum motivo, eu quero te chamar essa noite para você se reconciliar com Deus, voltar para o caminho do Senhor.
você vai sempre ter, mas Deus sempre você vai ter certeza que Deus vai estar contigo em nome de Jesus. Eu quero conhecer a primeira pessoa nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Venha, sai do seu lugar, venha até aqui à frente. O Senhor está te chamando nessa noite, porque Ele quer preencher o teu coração, Ele quer encher a tua alma, Ele quer trazer paz à tua vida, Ele quer te levantar do pó, Ele quer mudar a tua história para a glória do nome do Senhor. Venha, Jesus está te chamando. Está vindo aqui a primeira pessoa. Eu quero conhecer a segunda pessoa nessa noite, que quer ter um encontro com Deus, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer uma vida nova, que quer sentir a paz de Deus no seu coração. Venha para Jesus. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Está vindo aqui a segunda vida para Jesus. Eu quero conhecer a terceira pessoa dessa noite, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que quer entregar a sua vida a Deus, que quer se render ao Senhor nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não deixe para outro dia, não, é hoje. Deixa Jesus Cristo entrar. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Você pode vir aqui à frente, eu sei. Você tem coragem. Você tem força para vir, venha, caminhe, porque o Senhor vai abençoar a tua vida. Você pode dizer, pai, parece que Deus não me quer, Deus te quer. Eu não tenho força, Deus vai te dar força. Eu não sei o que fazer, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um rumo, Deus vai fazer coisa nova. Eu não sei, pastor, eu não sei. Deus sabe, você é útil. O Senhor tem uma grande obra na tua vida. Ele te chama nessa noite para fazer coisas grandes na tua vida e mudar a história, não apenas a tua história, mas todas as pessoas que estão ao teu redor. Venha para Jesus. O Senhor está te chamando. É importante hoje você tomar a sua decisão. É importante hoje você dar um passo para o Senhor. Que pode levar. Ah, pastor, se eu for e cair não tem problema, Deus te levanta de novo. Pastor, e se eu cair, Senhor, e o Senhor vai te perdoar novamente. Deus, Ele te ama, Ele te ama. Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você vai ao pó, vai ao chão, Deus sempre vai te levantar para a glória do nome do Senhor. Ele vai sempre perdoar os teus pecados. Ele vai sempre te amar. Ele vai sempre estar do teu lado. Mas Ele não quer só isso na tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer te perdoar. Ele quer te levantar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua família. Ele quer mudar os teus sonhos. Ele quer te levantar do pó. O Senhor está te chamando nessa noite para a glória do nome do Senhor. Você pode sair do seu lugar. Você pode vir até aqui nessa noite. Esse homem está aqui só para te amar e para dizer pra que Deus está te chamando. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, dizendo: vem, meu filho, vem, 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 é hoje, vem. Deus está te chamando, vem correndo, vem.
O Senhor está te chamando nessa noite. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pastor Augustinho orando por essas vidas. Convido a igreja a orar comigo por essas vidas que estão aqui ajoelhadas, não diante do homem, mas diante do Deus que é soberano, o Deus que demonstrou o seu amor para com cada um de nós, enviando o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para tomar o nosso lugar naquela cruz. E nele Deus tem nos dado a certeza de vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra que nesta noite foi proclamada, Pai Santo. E eu creio, Pai, que a tua palavra alcançou nesta noite cada coração. Não apenas, ó Pai, o coração desses dois filhos teus que estão aqui ajoelhados, que estão aqui, ó Pai, diante a tua majestosa presença, porque nós cremos, ó Pai, que tu estás aqui, tu estás neste lugar, Pai Santo, pois nós cremos na tua palavra, Pai, que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, aí tu estás. Ó Deus, te louvamos, Pai, agradecidos, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Uma vez, ó Pai, pronunciada, uma vez, ó Pai, proclamada, ela irá de encontro certo a cada coração. E aqui estão, Pai, 2 vidas, 2 filhos teus, que estão retornando, ó Pai, para a tua casa, que estão, ó Pai, deixando de andar por caminhos que tu não traçaste. E agora, Pai Santo, eles estão dizendo para ti, Deus amado, que eles estão retomando o caminho, que eles estão, ó Pai, outra vez querendo, ó Pai, caminhar contigo e gozar da tua presença em suas vidas e ter comunhão contigo, ó Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, sustenta cada um com as tuas mãos poderosas, e que teu Santo Espírito seja o professor, o ensinador, o instrutor de cada um deles, e que teu Santo Espírito ofereça a cada um, Pai, o alimento espiritual de que eles necessitam para caminhar firmes nos teus santos caminhos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.